E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos, professor Cadu do Colégio Marista Santa Maria. Seguinte, olha só. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas dicas ali para a tua prova de simulado do primeiro ano, certo? Vamos fazer um direcionamento aí para essa nossa prova, tá ok? Vamos lá então. Pois bem, como a primeira questão, o que eu quero que você relembre, certo? Lembra ali a respeito lá daquela introdução à história, quando nós falávamos a respeito do que era história, a respeito da sua construção, e também específica ali, ó, uma situaçãozinha ligada a calendários, certo? Aonde esses calendários estão presentes na história das sociedades humanas. E, enfim, né, nós temos diversas formas de marcar essa passagem do tempo. E é interessante que cada uma dessas formas está intimamente relacionado à cultura específica, né? E você pode pegar também questões religiosas, mas não precisa ser necessariamente religioso como sendo um elemento fundamental ali no calendário. O importante é você pensar o seguinte: cada forma de marcar a passagem do tempo está adaptada à realidade cultural daquela sociedade. Então, por exemplo, os gregos marcavam a passagem do tempo a partir dos Jogos Olímpicos, os egípcios marcavam a passagem do tempo a partir dos ciclos da cheia do Nilo, certo? Nós temos o nascimento de Cristo dentro desse calendário ocidental. Da mesma forma que o muçulmano é a partir da Hégira, quando você tem a fuga de Maomé de Meca para a cidade de Medina. Ok? Então, não significa que um calendário é melhor que o outro. Não. Eles são simplesmente diferentes. Estão adaptados à realidade cultural de cada povo. Tá ok? Uma outra situação que vale a pena você cuidar para essa nossa prova de simulado é a respeito da pré-história, tá? Então, vale lembrar aquelas diferenças, né? Aquela comparação que a gente pode fazer entre o Paleolítico e o Neolítico. Tá ok? E dentro desses espaços de tempo grandiosos, nós temos ali manifestações culturais, como por exemplo, no caso do Paleolítico, as pinturas rupestres. Pois bem, essas pinturas rupestres, elas serviam ali como uma forma de registrar o dia a dia dessas comunidades primitivas e ajuda a gente a compreender hoje como era a vida desses grupos humanos. Tá? Uma situação que tu pode lembrar, por exemplo, dentro dessas manifestações culturais, é aquela atividade que a gente fez em sala de aula, onde o prof da nossa UFSM foi ali conversar com a gente a respeito de produção de cerâmica e também aquela oficina de arco e flecha, as dificuldades encontradas, né, para a gente realizar aquelas atividades. Então, cuida desses elementos aí para esse nosso simulado. Ainda vale a pena a gente lembrar uma transição da pré-história para a civilização. Isso a gente fez tendo como ponto de referência, ponto fundamental, o modo de produção asiático, certo? Aonde, a partir desse modo de produção asiático, nós temos ali a existência de um Estado, né, um Estado forte, centralizado, e esse Estado forte, centralizado, ele tem a capacidade de ordenar a sociedade e canalizar os esforços na construção das grandes obras públicas, como por exemplo aquelas grandes obras hidráulicas. Isso é uma característica especialmente ali do Egito e da Mesopotâmia, tá ok? Então vale a pena lembrar essas informações. Bom, dentro dessa nossa caminhada, né, desse nosso direcionamento para a prova do simulado, o que vale a pena você lembrar também? Ali na parte de antiguidade ocidental, nós temos, acima de tudo, os gregos, um destaque especial, claro, para a democracia. Nós temos os romanos também, que deixaram uma importante contribuição cultural para esse nosso mundo ocidental moderno e contemporâneo. Mas ainda vale a pena a gente pensar no caso dos macedônios, aonde você tem lá a figura do Alexandre o Grande. E, gente, pelo amor de Deus, quando fala a respeito de macedônios, sempre lembra de helenismo, certo? Aonde esse helenismo vai ser o quê? Vai ser uma fusão cultural. Uma fusão cultural entre o Ocidente e o Oriente. E isso acontece a partir ali da expansão do Alexandre o Grande, aonde você vai ter uma cultura grega que atinge porções desse nosso Oriente e ela vai se mesclar, ela vai se misturar ali com uma cultura oriental, certo? Então vale a pena lembrar isso aí também. Bom,
dentro desse nosso simulado, eu quero que tu tenha um cuidado especial também, é claro, ali naquela Idade Média Oriental, onde nós temos os árabes e os bizantinos. Bom, com relação ao Império Árabe, lembra que nós conversamos a respeito de uma Arábia antes de Maomé. E essa Arábia antes de Maomé, ela vai ser caracterizada ali por uma ausência, por uma falta de unidade política e religiosa. Pois bem, o Maomé, com o Islã, ele vai proporcionar essa unidade política e religiosa, que vai ser um elemento fundamental, juntamente com a jihad, juntamente com a ideia de guerra santa, na rápida expansão desse Império Islâmico, certo? Que vai conquistar ali o norte da África e também a Península Ibérica. Bueno, com relação agora ao Império Bizantino, tu sabe que existem algumas situações importantes com relação a esse Império Bizantino. A gente tem que lembrar ali, ó, do Justiniano, e a gente tem que lembrar também da religião. É um ponto bastante significativo, certo? Aonde, dentro desse nosso Justiniano, é um momento de auge, tá? Onde você vai ter ali, inclusive, a construção da Igreja de Santa Sofia. Nós vamos ter ali também, a época do Justiniano, muitos mosaicos que foram produzidos. E é claro que essas obras também vão espelhar ali um grande poder desse imperador. No caso da religião, nós temos aquelas diferenças com relação à religião bizantina, ao cristianismo bizantino e o cristianismo romano, que são as heresias, onde você tem o monofisismo, nós temos também os iconoclastas e a gente tem também o cesaropapismo. Lembra que você pode guardar a partir das palavras, né? Monofisismo, uma forma. Jesus Cristo tem apenas uma forma, a forma divina. Iconoclastas, a quebradeira de ícones, a quebradeira de imagens. E o cesaropapismo, César, Papa, cesaropapismo. Quem está à frente de quem? O Papa está atrás do César, o César está à frente do Papa, cesaropapismo. Isso significa que, nas questões religiosas, o imperador está acima do Papa, o que demonstra, claro, a sua grande força, certo? E tem também outra situação que vale a pena a gente lembrar, para esse nosso simulado, que é essa comparação que a gente pode fazer entre alta e baixa Idade Média, isso já no medievo ocidental. Aonde eu quero que tu lembre dessas características básicas, fundamentais da alta Idade Média. Então você tem uma economia centrada no feudo, é uma economia agrária, e politicamente nós temos ali uma política descentralizada, onde cada senhor feudal vai ser um grande senhor absoluto dentro dos seus domínios. Isso vai acontecer até mesmo dentro do próprio Império Carolíngio, certo? No caso de um baixo medievo, como característica básica, fundamental, nós temos ali um momento de transformação desse feudalismo, a partir então do renascimento comercial e urbano, e também, é claro, né, aquela crise do século XIV, marcada por guerras, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos. Você tem também grande fome. A fome, na realidade, é uma marca de todo o medievo, mas ela se intensifica dentro desses momentos finais. Você tem também peste, a peste negra, que vai ser uma verdadeira tsunami varrendo o continente europeu, e é claro, né, revoltas de camponeses. Então todo esse contexto que marca aí essa crise do século XIV. Certinho? Tá ok? Tá joia? Pois bem, espero ter ajudado. Na realidade, ajudei sim, né? Gurizada, a prova nossa tá bem direcionada, tá ok? Então dá uma olhadinha nessas dicas, faz aquele refinamento do material, lembra das nossas aulas, lembra de tudo aquilo que nós conversamos, todos os pontos que foram colocados dentro de sala de aula, que com certeza tu vai ter sucesso nessa prova. Tá certo? Gente, grande beijo, se cuida, até a próxima então.